Essa semana estamos falando de cura. Já vimos aqui sobre a cura começa com perdão. Então, se você quer ser curado, você tem que ser limpo. Então, a cura começa com perdão. Às vezes a gente precisa perdoar alguém que nos feriu, que nos machucou, que nos magoou. E a gente precisa libertar desses sentimentos para que a gente receba a nossa cura. Ontem a gente viu a cura da exaustão emocional, que quando a gente está exausto, quando a gente está cansado, quando a gente diz basta, chega, eu não aguento mais, Deus ele cuida de nós. Deus ele nos acolhe, ele nos alimenta, ele deixa a gente descansar, mas ele não permite que nós desistamos, né? Que a gente diga acabou, aqui é o fim. Não temos esse direito. Nós podemos descansar, Deus vai enviar pessoas para cuidar de nós, anjos para cuidar de nós, nos alimentar, mas a gente não tem autonomia de dizer chega, acabou por aqui. Não. A gente pode descansar, mas a gente precisa continuar. Vou só subir os comentários aqui para eu não me dispersar, para eu concentrar aqui na palavra. Vocês podem ir comentando aí, só não vou ler, tá? E hoje... Eu falei aqui ontem, né, no finalzinho da live, que hoje eu ia falar que a culpa pode bloquear a sua cura. Porque às vezes a gente se vê muito culpado. Será que eu mereço? Será que eu não sou tão pecador? Será que eu já não fiz tanta coisa errada? Será que eu não mereço mesmo? Isso é um castigo que eu estou recebendo por tudo aquilo que eu já fiz e tudo mais? Talvez a pessoa se sente culpada por aquilo que ela já fez. E essa culpa pode travar a nossa cura. Então nós temos que entender que Deus é um Deus amoroso, misericordioso, bondoso. Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar. Ele quer nos tirar daquele lugar sem vida. Porque onde não há Deus, não há vida. Então tirar daquele lugar sem vida, Ele quer nos trazer vida, vida em abundância, foi o que Jesus disse. Então, que nós não merecemos, né, pelo que a gente fez, porque cometemos muitos erros aqui, mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor dele, nós recebemos a nossa cura, a nossa libertação, a nossa salvação, é pela graça, porque Deus é bom e Deus nos ama, amém? Então, hoje eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. Que diz o seguinte: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos.
a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Então esse é o versículo que a gente vai estudar aqui hoje, para vocês entenderem o que eu quero dizer quando a sua culpa pode paralisar, né, ou impedir a sua cura. Aqui, muitas coisas chamam a atenção. Primeiro, os amigos desse paralítico. Eles viram ali aquela multidão, viram que não tinha como passar com ele e criaram um plano, né, para chegar perto de Jesus. Criaram um plano para salvar o amigo deles, para curar o amigo deles, que era colocar o leito ali, né, por cima do telhado e levar o doente até próximo de Jesus. Quando Jesus viu a fé deles, e a gente já falou aqui que fé é um dos padrões da cura. Para a cura se manifestar, a pessoa precisa de fé. E ali Jesus viu a fé deles. Ele disse ao paralítico, ele não disse ao paralítico imediatamente para o paralítico levantar e andar. A primeira coisa que Jesus disse ao paralítico foi: os seus pecados estão perdoados. Na Bíblia não diz, mas eu acredito que esse paralítico, ele carregava talvez culpa, talvez um remorso, talvez ele precisava primeiro de se perdoar. Porque Jesus, ele não quer só nos curar fisicamente, ele quer nos restaurar a nossa identidade. Então a primeira coisa, ele nos chama de filho, ele chama o paralítico filho. Talvez esse paralítico ele se sentia menos que as outras pessoas, talvez ele achava que ele tinha ficado paralítico por causa do pecado dele, ou do pecado dos pais dele, ou ele carregava algum sentimento de culpa. E a primeira coisa que porque Jesus sabia de tudo, Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando, Jesus sabia o que estava no coração das pessoas, a intenção delas. E Jesus percebeu que ele não precisava só da cura física, mas que ele precisava se libertar também de um sentimento de culpa, de um sentimento de incapacidade, de não merecimento. Mais de não merecimento, dele não se sentir merecedor de receber aquela cura. Então a primeira coisa que Jesus diz é filho. Ele restaura a identidade dele, identidade como filho de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade, somos filhos de Deus. Nem todos são filhos, né? Todos podem ser chamados filhos de Deus, todos aqueles que recebem Jesus, aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, ganham o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui, ele está restaurando a identidade desse paralítico, filho. E Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. As tuas falhas, as suas transgressões, tudo aquilo que você fez de errado, toda a culpa que você carrega, tudo isso está perdoado. Eu estou perdoando os teus erros, as tuas falhas. Então, primeiro, Jesus começa a cura desse paralítico de dentro para fora. E quando nós carregamos culpa, às vezes a nossa mente, ela traz muita coisa do passado, coisas que a gente fez há 10, há 20 anos atrás, a gente traz essa mochila pesada de pedras nas nossas costas, que é a culpa. A culpa é como se fosse uma mochila de pedra que você está carregando nas suas costas. E você não se acha merecedor de nada porque você errou, você falhou com aquela pessoa, você falhou com você mesmo, você tomou uma decisão e essa decisão acabou trazendo consequências muito graves para a sua vida. Talvez foi uma vergonha muito grande que você passou, algo que realmente mexeu muito com a sua estrutura emocional. E você traz isso, a mente fica trazendo essa lembrança. E cada vez que essa lembrança vem, você se aprisiona cada vez mais. Então, quando Jesus vai liberar a cura, ele quer primeiro curar as emoções, limpar
de dentro para fora. Ele diz: os teus pecados estão perdoados. Eu lanço isso tudo no mar do esquecimento, isso já não faz mais parte de quem você é. Você agora é filho. E nós, como filhos de Deus, aqueles que aceitam Jesus se tornam filhos de Deus, é isso que Deus faz com o nosso passado. Eu não preciso mais ficar remoendo os erros que eu cometi, as escolhas erradas que eu cometi no passado, eu não estou mais lá. Nós não estamos mais naquele passado de erro, de ter feito coisas erradas conosco, com outras pessoas. Nós já saímos de lá, nós ganhamos uma vida nova, uma nova identidade. Porque o mundo pode nos dar uma identidade de culpa, uma identidade de uma pessoa rejeitada, de uma pessoa humilhada, mas Deus nos dá a identidade de filhos. E uma vez que eu sou filho e os meus pecados são perdoados, eu ganho uma nova vida, é uma nova história. Agora com Cristo, agora com o Espírito Santo de Deus habitando em mim. Hoje de manhã eu fui fazer caminhada e eu olhando tudo assim, eu paro ali uns minutinhos, fico olhando a água, o rio, fico olhando as aves, fico olhando assim as árvores. Eu parei um minutinho admirando uma árvore lá, gente, que eu fiquei assim, meu Deus, que incrível. E aí, tudo isso que tá lá, tudo isso, toda essa inteligência que construiu tudo isso, está dentro de mim e dentro de você. Toda essa magnitude, todo esse poder está dentro de mim e está dentro de você. A gente só precisa acessar isso. Acessar todo esse poder que está em nós. Parar de duvidar. E às vezes a culpa, o remorso, essa sujeira, ela impede desse poder se manifestar. Então, quando Jesus vai dizer, filho, os teus pecados estão perdoados, ele já começou ali a fazer a desinfecção da ferida. Lembra que lá na segunda-feira eu falei que o perdão, ele é aquela desinfecção, aquela primeira parte para você ser curado? Então ali ele começou a limpeza, de dentro para fora. Ele tirou todo o peso emocional, toda lembrança de erro do passado, todo o sentimento de eu não mereço receber essa cura porque eu já falhei tanto na minha vida, já fiz tanta coisa errada. Será? Ele tirou toda dúvida que esse paralítico poderia ter sobre a identidade dele, sobre o merecimento dele. Filho, os teus pecados estão perdoados. E a partir daí, alguns dos escribas estavam sentados ali e eles começaram a falar com eles mesmos, né? No seu coração, aqui diz, em seu coração, porque se perguntando, né, por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. O único que tem poder para perdoar os pecados é Deus. E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles ficavam ali murmurando tais coisas no coração deles, ele perguntou, por que vocês estão arrazoais, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? E aí Jesus pergunta, qual que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, aí ele disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqui Jesus estava mostrando que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Porque falar da boca para fora os teus pecados estão perdoados, qualquer um ali conseguiria fazer. Qualquer um ali conseguiria falar da boca para fora. Os teus pecados estão perdoados. Agora dizer ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico levantar no mesmo instante, tomar o leito dele e andar e sair ali na vista de todos, isso só Jesus conseguia fazer. Ele fez isso para provar que ele tinha essa autoridade, que ele era o Filho de Deus. E ele tem essa autoridade para perdoar os meus e os teus pecados. E ele nos perdoa.
Então, se você está carregando algum sentimento de culpa, tem algo de errado que você fez no seu passado que fica atormentando a sua mente, que vira e mexe, isso volta. Isso te atormenta, isso te traz um remorso muito grande. Às vezes você se pega chorando, lembrando do que você fez e pensando, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter ido por esse caminho, eu não deveria ter feito essa escolha. Ei, Deus já te perdoou, você está perdoado. A partir do momento que Deus vê no seu coração arrependimento, Ele te dá a possibilidade de você ser curado disso, de você ser liberto disso. Então eu tenho que aceitar também que, apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, Deus me perdoa. E eu preciso aceitar esse perdão. Porque se eu continuo me autoflagelando, me autoculpando, eu estou impedindo Deus transformar minha dor em uma bênção. Porque aí eu entro numa posição de, talvez até de vitimismo. Ah, minha vida tá assim porque no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí você tira todo o poder que Deus tem de transformar a sua vida. Você pega todo o poder que Deus tem para transformar a sua vida e você vai abafando ele. Então deixa Deus transformar a sua dor em um testemunho, deixa Deus transformar a sua dor em uma bênção. Porque aqui, o paralítico, neste contexto aqui, a gente está falando da história desse paralítico mais de 2000 anos depois. Aquilo que era vergonha para ele, aquilo que era sentimento de culpa, aquilo que era dor, aquilo que era limitação física, se transformou em um testemunho que está sendo contado de geração em geração. E às vezes, o que nós precisamos é de ter algumas pessoas, assim como esse paralítico teve, algumas pessoas que levassem ele até Jesus. Talvez tudo que você precisa é dar permissão para algumas pessoas te levarem até Jesus. Mesmo você não se achando merecedor, mesmo você carregando culpa, mesmo você se achando um erro, que você tenha esses amigos, assim como o paralítico teve. Que você tenha esses amigos que te levem até Jesus. Que eles te conduzam até a luz, para você ter uma vida nova. Porque esse paralítico não saiu dali só andando. Ele saiu dali com uma identidade nova. Ele não saiu só com uma cura física. Ele saiu com a alma leve. Pronto para começar uma nova vida. Agora longe do pecado, porque os pecados dele foram perdoados. E é isso que eu e você temos que fazer. Aproximarmos mais de Cristo. Porque quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu recebo esse perdão, mais a minha mente é renovada e mais eu começo a ter atitudes, comportamentos diferentes daquilo que eu tinha antes. E essas atitudes, esses comportamentos viram testemunhos para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus, gente. Deus é bom o tempo todo. A culpa, a vergonha, o pecado escondido, eles geram um peso interno. A culpa começa quando aquilo que estava escondido vem à luz. E eu tenho algumas perguntas aqui para provocar aí uma autoavaliação, uma autorreflexão, que eu também vou me incluir aqui, tá? O que você está escondendo? O que você está escondendo? Qual que é o motivo da sua vergonha? O que você teme que descubram?
E o que você precisa confessar a Deus hoje? Eu gosto muito de confessar pensamentos errados. Confessar a Deus, levar eles a Deus. Às vezes eu confesso para o meu marido coisas que a minha mente começa a pensar que eu sei que não é de Deus. E eu já falo disso, sabe? Para isso não criar raiz na minha mente, para isso não crescer. Então, quando a gente coloca os nossos erros, as nossas falhas, o nosso peso interno, o nosso pecado, quando a gente traz isso para fora, a luz, ele perde força dentro de nós. Porque é isso que o nosso inimigo quer, que eu fique presa nesse peso interno, nesse pecado escondido. Ele não quer que eu confesse, porque quando eu confesso, ele perde força. Porque eu venci a minha vergonha, eu venci o meu orgulho, eu venci a minha vaidade, eu venci tudo isso, eu rompi. Por isso que Deus fala pra gente confessar, que nós temos que confessar. Porque quando eu confesso, quando eu falo, eu estou dizendo, olha, isso não combina com a minha verdadeira identidade como filho de Deus. Se isso não combina, então eu vou deixar isso embora. Eu não tenho vergonha do que vão pensar, do que vão achar. Eu falo, confessa, pede a Deus. Deus, esse é o meu pecado, nomeia o seu pecado. Porque às vezes a gente tem o hábito de orar e falar assim, Deus, perdoa os meus pecados, amém. A gente pede um perdão assim, né, de forma geral. Deus, perdoa os meus pecados. Não, dá nome para o seu pecado. Deus, perdoa a minha inveja. Perdoa porque eu olhei para aquela pessoa e eu senti algo no meu coração que não é do Senhor, Deus. Eu não quero sentir isso. Me perdoa por isso. Perdoa pelas vezes que eu julguei as pessoas, que eu julguei o fulano. Dá nome. Porque quando você coloca isso para fora, isso perde força. Agora, quando você diz, não posso falar isso, né? O que vão pensar de mim? Não, coloca isso para fora. Deixa isso sair. Porque isso vai perdendo força. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir lá em João agora? Quero saber se tem gente nova chegando por aqui. Coloca aí se é a sua primeira vez aqui. Já tem minha galera aqui que tá aqui todo dia. A Tânia, a Helenilce, a Maria José, a Janete, a Avilena, o Antônio. Esses aqui eu já conheço. Todos os dias estão aqui batendo cartão. Mas eu acredito que tem muita gente nova chegando por aqui também. Eu quero dar as boas-vindas para vocês. Sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo esse vídeo aqui, essa gravação pelo YouTube também, seja muito bem-vindo, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou dessa mensagem. Bazar, primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Gente, João capítulo 1, versículos 11 e 12, o que diz lá em João capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Vou repetir, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creem no nome de Jesus ganham o poder de ser feito filho, filha de Deus. Eu não sei se você sabe a magnitude disso, se você entende o poder que existe em você ser filho, filha de Deus. O Criador de tudo, de todas as coisas. Você pode ser chamado filho, filha de Deus. E talvez você nunca fez uma oração onde você declara isso, onde você declara Jesus como seu único e suficiente Salvador, onde você declara a sua dependência dele, onde você recebe o Espírito Santo. E existe um poder muito grande na oração, e quando a gente faz essa oração sincera, Deus ouve o nosso coração, Deus sonda os nossos corações, a intenção por detrás da nossa oração. E se a sua intenção hoje é renunciar a uma vida de pecado, uma vida afastada de Deus, uma vida onde você
não tenha acesso à fonte de todo poder, de toda cura, de toda libertação, de todo amor, de toda paz, se você não tem acesso a essa fonte, mas você quer acessar ela, eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo. Se você não conhece essa oração, nunca fez, coloca eu quero aí nos comentários que eu vou orar junto com você. Eu vou orar, você vai repetir, repita essa oração consciente de tudo aquilo que você está dizendo, tudo aquilo que está saindo da sua boca, o poder que existe em cada palavra dessa oração. Porque um coração rendido ao Senhor, um coração entregue ao Senhor, ali o Senhor consegue começar a obra dele. Ali ele consegue começar a trabalhar. Amém. Glória a Deus. Lolo, quer fazer a oração? É a Maria, né? Que bom. Coloca a mão no seu coração, então. Coloque a mão aí no seu coração. Feche os seus olhos. E repita essa oração aqui junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas. E com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Sejam bem-vindos à família de Deus. Lolo, seja bem-vinda à família de Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe a sua vida, viu? Muito feliz por você. Amém, amém. Gente, vamos orar para a gente finalizar? O céu está em festa, exatamente. O céu está em festa. Pai, obrigado, Senhor, por essa live. Obrigado, Deus, por essa palavra. Pai, que o Senhor nos traga a cura completa, a cura das nossas doenças emocionais, a cura da nossa doença física, a cura de tudo aquilo, Deus, que precisa ser curado, restaurado, restituído, Deus, da nossa identidade ferida, Pai. Eu oro pela vida de cada um que aqui está, Deus, as pessoas que aceitaram Jesus através dessa live, que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor apresente teus filhos a elas, Pai, que elas se aproximem cada dia mais do Senhor, cada dia mais na tua presença, no teu amor, para que elas entendam que é pela sua graça que nós merecemos ser livres, Pai.
Eu declaro sobre o dia de cada pessoa que aqui está um dia abençoado, produtivo, próspero, abundante. O Senhor se revele a ela, Deus, os mínimos detalhes do dia dela. Um simples copo de água, Deus, que ela seja grata e veja o seu amor e a sua misericórdia, Pai. Eu oro para que o Senhor proteja a sua família, o seu trabalho, os lugares que ela andar, Pai. Prospere os teus caminhos e que o seu nome seja glorificado através da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Gente, ó. Quem vai estar aqui amanhã já sabe, né? Comenta aquele eu bem animado aí. Tem que ser aquele eu cheio de azinho. Se você chegou atrasado aqui na live ao vivo, a live fica salva lá no canal do YouTube, tá? Ó, a Lulu já tá lendo a Bíblia, gente. Como eu recomendei para ela. Glória a Deus. Fico muito feliz por isso. A live fica salva no canal do YouTube. Se você está assistindo aqui pelo canal, não deixa de deixar o seu like, se inscrever também no canal e todos os dias, de segunda a sexta, tem vídeo novo aqui para vocês da Palavra de Deus. E essa semana estamos falando sobre cura. E amanhã vamos falar sobre cura da ansiedade e da mente sobrecarregada. Amanhã vamos falar cura da ansiedade e da mente sobrecarregada. Você não pode perder. Esteja aqui comigo amanhã, ao vivo. Como a Maria José vai estar, como a Glorinha vai estar. Glória a Deus, Deus seja louvado. A Vilhena também. Ótimo, maravilha, gente. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e vejo vocês aqui amanhã. Tchau, tchau.